Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ives Granda faz reflexão sobre a nova condenação imposta pelo TSE ao presidente Bolsonaro e a justiça venezuelana impedindo a candidatura da candidata escolhida pela oposição. O Tribunal Superior Eleitoral, por 5 votos a 2, condenou mais uma vez o presidente Bolsonaro à inelegibilidade e, dessa vez, acrescentou o seu candidato a vice, general do Exército, Braga Neto, não poder mais concorrer também nos próximos anos. 2 ministros mostraram que no dia 7 de setembro houve aquelas solenidades próprias do dia da independência, mas o tribunal entendeu que isso fez propaganda para a candidatura do presidente Bolsonaro e por isso ele teria que se tornar mais uma vez inelegível e o seu candidato a vice, o general do Exército, também desta vez seria. É interessante como nós temos tido condenações no Brasil por meras manifestações. Assim ocorreu com o deputado Daniel Silveira, com palavras absolutamente inadequadas, mas manifestação sem problema nenhum. Com o presidente Bolsonaro por ter colocado que poderia haver fraudes nas urnas eletrônicas, apesar de todos nós sabermos que não há nenhum sistema eletrônico, nenhum sistema que possa estar seguro contra hackers. O Pentágono, o mais seguro de todos os sistemas de controle de um país, já foi repetidas vezes violentado por hackers. Eu mesmo coordenei com o presidente Ney Prado, na Academia Internacional de Direito e Economia, um dos congressos em que foi encerrado pelo eminente ministro Dias Toffoli, mas que o saudoso deputado federal Faria Lima disse que as urnas eletrônicas seriam possíveis de serem fraudadas. Por que não há sistema que seja absoluta, incólume aos hackers? Que, aliás, é o grande problema da inteligência artificial que nós vamos ter que enfrentar. Por mais que se regule, o crescimento de hackers no mundo é grande, porque hoje a meninada que está na escolar, eles aprendem cada vez mais a lidar com esses elementos que, para mim, um velho de 88 anos, representa uma dificuldade enorme. Eu sou ainda um homem que usa papel e caneta, mas os meninos de 7, 8, 9 anos que hoje trabalham com isso. 2 condenações, sem que tivesse havido qualquer tipo de violência, em que se tornaram inelegíveis, embora 2 ministros com os quais eu concordo votaram contra a inelegibilidade, houve mais uma vez condenação para o Tribunal Superior Eleitoral. Cada vez mais, quando eu vejo no Brasil condenações por meras manifestações e dando a impressão de que só um conceito de democracia que pode ser dito pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Justiça Eleitoral, e não é aquilo que impôs o Constituinte, que eu vivi naqueles 20 meses de debates constituintes, seria o povo a definir, e quem poderia representar o povo eram aqueles que o povo elegesse, que é os deputados, senadores, vereadores, mas o Poder Judiciário é apenas um poder técnico, poder para garantir aquilo que os outros fazem, acho que não pode fazer. Foi assim que os constituintes pensaram a nova Constituição. Eu tenho visto condenações, inclusive até posições como, por exemplo, quando em relação à Jovem Pan, diversos veículos de comunicação
15 dias antes da eleição, houve a punição, que está na linha de defender o candidato, que era o candidato que, enfim, não era aquele que os ministros supremos vieram a votar. A maioria dos ministros supremos veio a votar. Significa, em última análise, que no Brasil nós temos prisões por manifestações, inelegibilidade por manifestações. Mas quando eu vi um ditador como é o Maduro, recebido com tapete vermelho pelo presidente da República, e quando eu vejo a justiça eleitoral da Venezuela proibir a candidata que foi eleita por toda a oposição como a sua candidata, e nós proibimos candidatos que foram também eleitos pelo povo, eu fico preocupado por ver cada vez mais a nossa justiça se assemelhar à justiça da Venezuela. E o que me preocupa é que aquilo que a Universidade de Gotemburgo da Suécia declarou pelo Instituto Veden, que o Brasil é uma democracia apenas eleitoral, mas em que o povo não manda, onde há presos políticos e censura da livre expressão, que, infelizmente, parece que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que mede a temperatura das democracias em todo o mundo, possa ter razão. Nós corremos cada vez mais o risco de entender que democracia no Brasil é o direito que cada eleitor tem de pensar rigorosamente igual ao que pensa os magistrados brasileiros. Jorge Serrão e Deltan Dallagnol comentam sobre reação contra abusos do STF. O órgão hoje que tem a capacidade de fiscalizar, de dar uma aprimorada no papel do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Então, é o Senado quem tem primeiro que se mexer. Agora, a sociedade brasileira ela tem que fazer pressão por discussões importantíssimas sobre o papel do próprio Supremo Tribunal Federal. Deltan Dallagnol agora chamou a atenção sobre aquele gasto assustador, 173 milhões de dólares. O Supremo brasileiro seria o que representa, tem a maior despesa do mundo. Agora, isso tem uma explicação, e essa explicação é que nos assusta ainda mais. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro também é o que, em tese, trabalha mais no mundo. Olha só, ele julga mais de 100 mil processos por ano. Aí vamos lá, aí eu vou fazer a pergunta da racionalidade. É possível que um tribunal julgue mais de 100 mil ações por ano? Tem algo muito errado para estar acontecendo isso. Ou o povo do país em que isso está acontecendo é um povo que não respeita nenhuma lei, ou esse Supremo está trabalhando demais e pode estar trabalhando indevidamente, pode estar julgando coisa demais que não era papel dele estar tratando. E aí eu vou na questão da qualidade. Está julgando bem 100 e tantos mil processos por ano? Eis a questão. Isso é questionado? Não é questionado. Caberia ao Congresso Nacional questionar isso. Eu não ouvi nenhum senador se levantar para fazer esse tipo de questionamento. Qual é a qualidade dos julgamentos efetivos do Supremo Tribunal Federal? Qual é o funcionamento real do Supremo Tribunal Federal? É impossível você acreditar que 11 ministros, individualmente, tenham a capacidade de cuidar de tantos processos. Então, esses servidores públicos, muito bem remunerados, precisam de um exército, né, de pessoas para cuidar de todo esse trabalho, né? E quem é esse exército de pessoas? Quem são os advogados auxiliares, os juízes auxiliares? Quem é que dá assessoria para os ministros do Supremo Tribunal Federal? A gente sabe? Ninguém sabe. Isso não é público, mas deveria estar público. A gente deveria saber quem são os assessores de cada ministro. Porque todo mundo vê, a população brasileira hoje bota lá os 11, né, e critica os 11 de maneira até implacável, até porque eles também se expõem demais politicamente para serem criticados. Agora, quem são os outros que atuam junto com eles?
seria muito importante, né, que a gente soubesse, tivesse essa informação objetiva. E quanto se gasta realmente? O gasto pode ser muito maior do que esses 173 milhões de dólares que nós estamos apresentando aí como estatística. Então, é hora de uma discussão profunda sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte eminentemente constitucional, só que ela cuida de todos os assuntos e, ultimamente, ela vem tratando demais de questões políticas. E questão política não é o papel daquele membro do judiciário que não foi eleito para o povo com a finalidade de cumprir essa missão. Ponto. É isso aí, Serrão. E você, Deltan, que esteve no Congresso Nacional, sabe como funciona, sabe como as pessoas deixam de acreditar naquilo que realmente deveriam acreditar para se vender para um governo que está levando o Brasil ladeira abaixo novamente, diga-se de passagem. E a gente vê um Supremo Tribunal Federal, especialmente, falando do Poder Judiciário, que se agarrou a este governo para levar o Brasil para baixo junto, né, Deltan? É sim, Guilherme, a gente vê um Congresso Nacional em uma parte dele vendido ou encostando no governo por conta de interesses de acesso a verbas, acesso a cargos públicos, uma parte do Congresso Nacional bastante amedrontada com tudo, convivendo lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu sei de várias pessoas que não falavam contra o Supremo Tribunal Federal por medo, pessoas que já tiveram seus bens bloqueados, contas de redes sociais suspensas, como um deputado do Rio de Janeiro, ou outras pessoas que tinham medo de que o mesmo acontecesse com eles, medo de irem a manifestações, medo de ser quem convoca a manifestação. Existe um medo generalizado e você tem uma terceira parte que é de pessoas aguerridas. Quando eu disse que nós precisamos de mais governadores caiados que se levantem contra as injustiças que a gente tem visto ser praticadas no Supremo Tribunal Federal, o que eu falo com base em uma série de casos. Lembram quando o Lula e o STF atacavam a Lava Jato durante a gestão Aras? Vocês alguma vez viram o Aras, com o Procurador-Geral da República, se levantando, nem digo parecido com o Caiado, mas minimamente para defender a Lava Jato? Isso jamais aconteceu. O ministro Gilmar Mendes xingou e ofendeu toda a cidade de Curitiba, dizendo que Curitiba era o germe do fascismo. E todas as vezes ainda que ele xingou a força-tarefa da Operação Lava Jato, chamando de cretinos, de gangsters, de gente baixa, de desqualificados, de gentalha, de patifaria, chamou de organização criminosa, de crápulas, de esquadrão da morte. Imagine se a gente tivesse um Procurador-Geral da República que tivesse a coragem e o patamar moral do governador Caiado que teve de colocar os pingos nos is. Pelo contrário, a gente tem visto não só esses absurdos em relação à Lava Jato, mas a gente viu em relação ao 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal agora condenando inocentes, pessoas contra as quais não existem provas e pessoas que aplicando penas desproporcionais em relação a crimes que tecnicamente, pela própria decisão pretérita, pela própria jurisprudência do Supremo, jamais estariam concretizados. E quem a gente vê, quem vem à memória aí que se levanta contra isso são gatos pingados no próprio Congresso Nacional. É o Marcel Van Hatten, é o Nicolas, é a Bia Kicis, é o senador Girão. Poucos senadores, como o Serrão colocou, o Senado que deveria se colocar de modo muito firme contra, pouquíssimos se manifestam. No Executivo, nosso Poder Executivo, ninguém critica o Supremo Tribunal Federal. A OAB está omissa. A OAB está extremamente omissa. A Procuradoria-Geral da República, que estava omissa na gestão Aras, voltou a fazer agora, e o pouco que ela faz já é muito. Como, por exemplo, quando recorreu agora contra essa decisão do Toffoli, que admitiu Alexandre Moraes como assistente de acusação. Como a gente precisa de líderes institucionais que nos façam nos sentir representados. A gente vê ainda a grande parte da grande imprensa omissa. Organizações internacionais de defesa de direitos humanos, várias delas que têm uma história mais à esquerda, omissa, não fazendo nada em relação às grandes injustiças do 8 de janeiro. E as ruas, eu vejo sim a população indignada, Cris, mas eu vejo as ruas ainda aquecendo. Eu vejo pouco ainda perto do que eu desejaria. Eu vejo as pessoas ainda, em grande medida, tomadas por medo.
pessoas com medo, pessoas acovardadas, ou então pessoas que ainda não perceberam que a política é o único caminho para a gente construir um país melhor, é o único caminho para a transformação do Brasil, é o único caminho para a gente ter renda, salário, mais acesso a cargos, mais oportunidade para todos. Eu vejo ainda uma grande parcela da sociedade ainda não consciente dos seus direitos e dos seus deveres. E agora, o que a gente precisa fazer agora é caminhar na direção oposta, de construir políticos que nos representem, líderes institucionais que nos representem, em que lutem por justiça, que lutem por um país melhor, com a coragem, com a força com que o governador Caiado agiu contra essa fala do desembargador, e a gente precisa acordar a sociedade brasileira, conscientizar e agir. Outra notícia na tela. Urgente. Ex-diretor da Polícia Civil é preso em Brasília. O ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, foi preso neste sábado. A acusação é a utilização da estrutura do órgão que dirigia para perseguir uma mulher. Segundo a denúncia do Ministério Público, a suspeita de que Robson Cândido teria usado viatura, celulares e estrutura da PCDF para perseguir e conseguir informações sobre a mulher. Os promotores alegam que o ex-diretor-geral teria feito grampos eletrônicos contra a vítima. Robson Cândido deixou o cargo de diretor em 2 de outubro, após ser denunciado pela esposa e uma outra mulher. Em seguida, ele se aposentou. A aposentadoria do ex-diretor foi publicada no dia 17 de outubro. A esposa e a outra mulher, que alega ser amante de Robson, procuraram a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na Asa Sul e acusaram o delegado de perseguição e ameaças. Já outra notícia na tela. PT já faz articulações internas para a sucessão de Lira na presidência da Câmara. É isso mesmo. A antecipação da corrida pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara em 2025 já está causando agitação tanto no governo quanto no Partido dos Trabalhadores, que busca evitar um acordo prematuro que possa prejudicar a sua posição em relação a outras legendas. Isso acontece após petistas demonstrarem apoio a 2 principais pré-candidatos à liderança da Câmara, Elmar Nascimento do União e Marcos Pereira do Republicanos. Nos últimos dias, deputados do PT de São Paulo tiveram encontros em Brasília com Pereira e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ao mesmo tempo, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, viajou para países asiáticos com Elmar e Lira. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não descarta a possibilidade de o partido lançar uma candidatura própria. Alguns membros do PT reconhecem que houve erros no início do ano, quando o partido se aliou à candidatura de Lira antes que um candidato mais alinhado ao governo pudesse demonstrar viabilidade na disputa pela presidência da Câmara. Isso resultou em um papel secundário para o PT, incluindo a ocupação de um cargo desproporcional na mesa diretora. Agora a ideia é assegurar um acordo mais vantajoso para 2025, como o controle de comissões importantes e um cargo relevante na mesa. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.